e os aspectos positivos para a nossa vida espiritual. Os sacramentos, principalmente a confissão e a comunhão. Gente, Deus nos colocou nesse mundo para fazer, sobretudo, duas coisas mais importantes que a gente pode fazer. Confessar e comungar, comungar e confessar, confessar e comungar, comungar e confessar. E confessar bem. Como é que você faz para confessar bem? Bom, primeira coisa, saiba. Vamos supor que você tenha 100 pessoas ou 10 pessoas, ou sei lá quantas pessoas que confessam o mesmo pecado da masturbação e da pornografia. Quando o padre dá a absolvição, não tem 2 pessoas que tenham recebido a mesma quantidade de graça. São todas diferentes. Por quê? Porque depende de uma realidade chamada arrependimento. O sacramento perdoa a todos. O pecado foi embora. A parte negativa foi limpa do pecado, da culpa. Mas a graça santificante, que faz com que, ou seja, e principalmente a graça atual, que faz com que você cresça na caridade, cresça no amor, não é igual para todos. Vai depender da sua forma de confessar. Se você realmente detesta os seus pecados, se você detesta ter ofendido a Deus, procure a contrição perfeita, mais perfeita possível, porque aí a questão da graça é diferente. Segundo ponto, a comunhão. Vejam, a gente comunga e não dá o tempo suficiente para Jesus agir. Na hora da comunhão, gente, nós, pobres iniciantes que somos espiritualmente, nós temos naquele momento da comunhão a mesma coisa que os grandes místicos têm. Nós temos Jesus conosco, a humanidade de Cristo que toca na nossa humanidade, corpo no corpo, sangue no sangue, alma na alma. Deus está presente de uma forma extraordinária na hora que você comunga. Então, digamos assim, que a Eucaristia, a comunhão, é a forma que Jesus encontrou de democratizar a mística. Nós não temos os mesmos êxtases de Santa Teresa, não temos a transverberação de Santa Teresa, não temos a oração de união de Santa Teresa, mas temos a comunhão. E naquele momento você tem lá uma ação divina. O problema é o seguinte: o sujeito comunga e vai embora. Não faz ação de graças, não ama Jesus, não passa tempo amando Jesus e recebendo dele a graça, porque é nesse exercício de amor que você vai conseguir se livrar dessa desgraça da masturbação e da pornografia e de tantas outras coisas, porque você vai estar trilhando um caminho de santidade. E finalmente a vida de oração. A vida de oração se justifica pela necessidade da graça atual, não é? Ou seja, quando você se confessa, você tem a graça habitual, você tem lá a graça de Deus que está em você, mas isso é como uma potência. Para que isso passe para o ato, você precisa de uma ação divina, que é a graça atual, chamada graça atual. Ou seja, Deus precisa intervir para isso. E a graça atual, ela não é merecida por ninguém, nem pelos santos, nem por ninguém. A graça atual, ela precisa ser pedida, suplicada, humildemente, como um mendigo na soleira da porta de Deus. E com isso eu concluo aquilo que eu queria dizer para vocês no dia de hoje. Gente, sejamos mendigos da graça divina. Diga, se poste ali na soleira da porta de Jesus, nos pés de Cristo, e diga assim: Senhor, eu estou cansado de não amar. Dai-me a graça de amar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. Oi, amiguinhos! Se inscreva no canal.